Glória a Deus. Nós queremos saudar aos amados e amadas com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los neste momento a estar abrindo vossas Bíblias em duas passagens, né? Primeiro nós vamos abrir em Tiago 1, do versículo 13 ao 16. Depois, em 1 João 2, do 15 ao 17. Primeiramente, Tiago. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. E agora, 1 João, de 2,15 a 17. Leamos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até aqui, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos levantar uma oração pela bênção da palavra que é lida. Nós dizemos em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai amado, nesta hora, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti todas as nossas falhas, reconhecendo, Senhor Deus, que somos pecadores, mas que o Teu amor, Ele supera todas as coisas, nos dá o pleno perdão e é nele que confiados estamos. Assim, Senhor, nos abençoa nesta mensagem, nos faça, Senhor Deus, um pouco mais entendidos da Tua vontade, que possamos, Senhor Deus, em todo o nosso tempo, cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito tem nos ensinado. Assim nos abençoa, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem nós vamos titularizá-la como uma enfermidade mortal, o pecado. Repito, uma enfermidade mortal, o pecado. E nós precisamos entender que o pecado é o mal na vida do homem e nasce de uma atitude consciente, por força de uma atração como uma isca que é lançada e concebida dá luz ao pecado e que ao ser consumado gera ao seu praticante a morte. E nós somos exortados pela santa palavra de Deus para não errar. Pois bem, pecado, teologicamente falando, é amartia, é uma expressão que significa errar o alvo. Por que isto? Acertar o alvo é estar na plena comunhão com Deus, estar na luz, longe das trevas. Como os amados e as amadas sabem, o nosso alvo é estar na eternidade com o Senhor Jesus. Mas quando erramos, nos é reservado a morte eterna,
significando sofrimento nas trevas da condenação e assim a ausência total do Deus Criador. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos falhar. Não há uma segunda chance que nos possa socorrer, pois isto não está na palavra. E esta falha que nós acabamos de dizer é aquela em que abraça o homem e passa a fazer parte da sua vida de pecado. Mas, meu irmão, minha irmã, se nós examinarmos o texto em Hebreus 9, 27, para nós é um ensino maravilhoso. E eu leio: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, amados, nós não encontramos doutrina para a reencarnação à luz da Bíblia. O que nos está reservado é a ressurreição, conforme contido em João 11, 22 a 26, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E a prova foi, neste momento, a ressurreição, né? A volta à vida de Lázaro, mas ele volta no corpo físico. Um dia nós estaremos com nossos corpos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, para que ocorra tal vitória, a orientação para cada um de nós é não amar o mundo, nem o que há nele, reconhecendo que nós valorizamos os bens materiais, as conquistas pessoais, valorizamos ser pessoas exemplares, cumpridores das suas obrigações para com a sociedade. Evidentemente que deve pautar em nós uma história de vida correta, coerente, mas sem abrir mão do amor das coisas do Pai Eterno, que tem e deve merecer a nossa primazia, Deus em primeiro lugar. Pois bem, não por acaso o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas vos serão acrescentadas: comer, beber e vestir. Pois bem, o pecado, amados, ele só entra na vida do homem quando este perde os seus anticorpos, sua defesa, que são adquiridos através da palavra de Deus, essas defesas. E a prova? Olha, concupiscência é o desejo exagerado aos prazeres, é ambição, é pecado, orgulho, vaidade. Então constata-se que a concupiscência da carne, levando ao exemplo de Adão e Eva em Gênesis 3:6, eles constatam que a árvore era boa para se comer. E a concupiscência dos olhos fala da cobiça. Adão e Eva viram que a árvore era
agradável aos olhos. E a soberba da vida fala da arrogância, do orgulho, da vaidade, da presunção. Para Adão e Eva, aquele fruto era para dar entendimento, para ser como Deus. Então, o primeiro homem desobedece, foi reprovado e caiu da comunhão com o Criador, e a partir daí forneceu a herança do pecado a toda a sua descendência, e isto nos alcançou. Pois bem, meus amados, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, ele vai passar por essas mesmas provas. Se não, vejamos, na concupiscência da carne, Mateus 4:3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele traz o contido na palavra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos ver a concupiscência dos olhos, a cobiça? Pois bem, Mateus 4:8. E o inimigo transportou, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Agora nós vamos tratar da soberba da vida. Repetindo, da arrogância, do orgulho, da vaidade e da presunção. Uso Mateus 4:5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Meus amados, aqui o Senhor Jesus usa Salmo 91:11 e disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, repetindo a palavra de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Assim, o Senhor Jesus, ele vence o inimigo pela palavra, e é esta palavra maravilhosa que nos dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o mundo, ele passa, porque está inserido num contexto totalmente temporal. E nós chamamos, os amados irmãos e irmãs, a leitura de Mateus, capítulo 24, versículo 35. E eu leio, palavra do Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, tudo se cumprirá, nada falhará. Louvado seja o nome do Senhor.
Pois bem, meu irmão, minha irmã, o projeto de salvação, que é o Cordeiro de Deus, eleito desde a fundação do mundo, e que nós podemos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pois bem, essa salvação, ela vai se cumprir na pessoa do Filho, o Senhor Jesus, o qual na cruz do Calvário, ele diz, conforme João 19:30, está consumado. O preço está pago. Ali, derramando seu sangue, ele nos resgatou das mãos do inimigo. E nós passamos a ter uma tão grande salvação. Assim, a vontade do Pai em resgatar o homem pecador para voltar a ter comunhão consigo, o seu projeto, seu propósito de salvar, pelo seu insuperável amor, até inexplicável, pelo homem perdido, retirando toda a condenação, se cumpre ali na cruz do Calvário, aonde nós, pecadores, é que éramos para estar ali. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia por nós, né? E quando nós lemos, amados, Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Olha, forte isto, né? Que coisa maravilhosa. Nós passamos, veste fala de salvação, nós passamos a ter as nossas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Portanto, eu repito, os que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isto nos fala da santificação. Isto é, separados para e com um propósito: viver na dispensação do Espírito Santo, o qual nos prepara como membros de uma igreja que é corpo de Cristo para o encontro com o noivo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Palavra maravilhosa quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Identifica o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue para nos comprar por um alto preço. Glória a Deus, né? Continuemos, amados e amadas. O pecado na vida do homem, ela é uma doença que gera a morte, e morte eterna. E o único remédio para a cura desta doença, não há outro, é o sangue de Jesus, que cobriu o nosso pecado. E isto é expresso nas Escrituras Sagradas, entre muitas outras passagens. Eu te convido a abrir Tiago, no capítulo 1, versículo 15,
E eu leio: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. Agora vem. Então, nós temos que o pecado nos mantém em trevas. E nesta condição, caminha-se para a condenação eterna, ausência total de comunhão com Deus Criador, sofrimento sem fim, mas pelo incomparável, insubstituível amor de Deus, nós temos a cura. E eu te convido a examinar 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né? E antes, no versículo 5, a palavra diz que Deus é luz. Então, andar na luz é ter plena comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas surge, né? Como não poderia deixar de ser, uma dúvida. E você diz: mas pastor Carlos, o que é andar na luz? Muito bom. É estar no caminho, na verdade e na vida, conforme o Senhor Jesus se revela e é registrado em João, capítulo 14, versículo 6. Você, meu irmão, minha irmã, como eu, nós precisamos viver ouvindo diuturnamente a voz do Espírito Santo, nosso amado Consolador, e assim alcançar sabedoria e fazer tudo aquilo que agrada ao Pai, afastando de nossas vidas tudo aquilo que o desagrada. Então, meus amados, nós queremos convidar aos irmãos a vigiar, pois nós cremos de que a promessa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo se cumprirá, de que voltaria para buscar os seus, e isto tão certamente se cumprirá. Entretanto, nós não sabemos o dia nem a hora. Então, surge mais uma pergunta: pastor Carlos, como vigiar? É prático. Eu respondo: orando, meditando nas Sagradas Escrituras, fugindo de tudo que se opõe ao mandamento bíblico. O pecado, ele bate a porta, falando a cada um de nós na linguagem que agrada a nossa carne. Portanto, o que nós precisamos é renunciar a ele, pecado, é crescer na fé, na graça, nos agregarmos ao corpo como membros, lembrando que a igreja é corpo de Cristo, ele é a cabeça. É exercendo a nossa função de acordo com o seu chamado, viver e pela verdade, e assim alcançar a maior e incomparável de todas as vitórias, a vida eterna ao lado do Senhor Jesus,
Que esperança maravilhosa, amadas irmãos e amados irmãos. Mas isto não é tão somente atitude, mas igualmente um sentimento. E é nisto que nós queremos convidá-los a expressar e agir como fez o profeta João Batista, registrado no Evangelho do apóstolo agora João, no capítulo 3, versículo 30. E eu leio e sinto isto: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu repito e gostaria que você que está ouvindo essa mensagem repetisse alto para o Senhor: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Isto se expressa em cada um de nós quando nos humilhamos diante de Deus, nos despimos da vaidade, do orgulho, da alta exaltação e passamos a deixar a grandeza de Deus nos possuir sem reservas, com alegrias, sendo um servo ou uma serva, liberto ou liberta. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor e Salvador. Glória a Deus. Portanto, medite, expresse esse sentimento, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário pelo nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus os abençoe.